Como limpar o nome através de uma liminar quando o assunto é negativação indevida? Olha, só para início de conversa, vamos avisar vocês que esse vídeo trata-se de negativação indevida, tá? Caso a sua negativação seja devida, caso o seu nome esteja sujo e você reconhece aquela dívida, esse vídeo aqui não se aplica, tá? A gente está falando do caso do consumidor que ele nota que tem uma negativação na Serasa, no SPC, no SCPC, que é uma negativação injusta, né? E aí ele precisa limpar o nome correndo. Por quê? Normalmente a pessoa ela descobre que ela está com o nome sujo injustamente, indevidamente, exatamente porque ela foi até algum lugar para conseguir crédito, né? Então ela tentou realizar um crediário, ela tentou fazer um financiamento de um imóvel, de um automóvel, tentou um empréstimo no banco e aí foi negado. Falou, ó, a gente não pode dar crédito para você porque você está com o nome sujo, porque você está negativado, né? E para limpar o nome numa condição dessas, normalmente você só conseguirá limpar através de um processo judicial e nesse processo é onde pediremos essa liminar, tá? Então vamos um pouco mais aqui aos detalhes sobre como funciona essa tal de liminar. Muito bem. Isso que nós chamamos de liminar, na verdade, é o que o código chama de tutela de urgência, tá? As tutelas provisórias, elas estão previstas no Código de Processo Civil, os artigos 294 e seguintes, sendo que essa tutela de urgência, mais especificamente, está ali no artigo 300 do CPC. E como o próprio nome diz, trata-se de uma tutela de urgência. O que isso já diz pra gente? Vamos lá. Um processo, ele costuma demorar um bom tempo para terminar. Inclusive, a Justiça do Brasil é famosa exatamente pela demora, né? Então, imagina que isso aqui é uma linha do tempo que vai durar o seu processo. Então, você teve uma negativação indevida, vai entrar com um processo para reclamar, para falar, olha, me negativaram indevidamente, quero que limpem meu nome, passados mais ou menos uns 6 meses, sai a sentença dizendo, olha, realmente o consumidor não tem essa dívida, a negativação é indevida, o nome dele precisa ficar limpo. Aí a empresa ainda vai recorrer, vai demorar lá mais 6 a 8 meses o recurso, e depois ainda vai ter um prazo aqui que é o prazo da execução, tá? Porque a negativação indevida, ela normalmente, em quase todos os casos, ela vai trazer o direito do consumidor de ser indenizado, e, portanto, nessa fase aqui, vai ser cobrado da empresa o valor que geralmente é um valor de 5 a 10 salários, tá, de indenização pela negativação indevida. Mas a gente sabe que o consumidor não pode ficar esse tempo todo com o nome sujo. Imagina, na melhor das hipóteses, limpar o nome só aqui depois de 6 meses de processo. Realmente é muito complicado, né? Então, quando a gente entra com o processo, logo aqui na petição inicial, a gente já faz o pedido dessa tutela de urgência, tá? Para quê? Para que em pelo menos coisa de 15 dias após a propositura da ação, seja deferida essa tutela, tá? E essa tutela, ela vai ser deferida pelo juízo para que ele retire aquela negativação do seu nome através de um sistema chamado Serasa Jude, caso seja uma negativação na Serasa, ou por ofício para os outros órgãos, tá? Como vai ser o caso do SCPC e do SPC. Esse Serasa Jude é interessante porque é uma ferramenta do próprio juiz, né? Você entrou com o processo, o juiz deu a liminar, essa tutela de urgência, ele próprio vai lá e vai mandar baixar o seu nome. Ou ele vai exarar isso que a gente chama de ofício, é uma carta que a gente vai enviar para o SPC, para o SCPC, falando, olha, o nome dessa pessoa de tal CPF está sujo aí, está negativado aí, isso é injusto, baixa. E aí sim o processo continua correndo para definir que a negativação é realmente indevida, que você tem direito ao recebimento do dano moral, etc, etc. Aí o que eu tenho para te dizer é o seguinte, essa tutela de urgência,
eu diria que mais ou menos, isso aqui é um dado da prática, tá? De quem trabalha com isso todo dia. Mais ou menos 80% dos juízes, eles deferem essa tutela. Eles falam, ok, já pode limpar no começo do processo. Só que tem uns mais ou menos 20% de juízes que eles são mais relutantes em dar essa tutela de urgência, tá? O que a gente faz para diminuir isso, para tornar isso aqui cada vez menor, né? Para aumentar as chances de conseguir um sim para limpar o seu nome pela liminar? Tá? A gente junta provas do quê? Da urgência. Né? Então vamos supor, você notou que o seu nome estava negativado quando foi tentar um financiamento. E aí você vai conversar com o seu advogado, que é um especialista, e fala, olha, meu nome foi negativado, eu preciso fazer esse financiamento correndo e eu desconheço essa dívida. Essa negativação é indevida. Você consegue uma liminar para mim? O advogado ele vai tentar juntar as melhores provas para quê? Aumentar a chance do sim. E que prova seria uma prova realmente interessante nesse tipo de caso? Não houve a negativa do financiamento? Houve. Se você não conseguir financiamento agora, pode ser que daqui 6 meses, que é quando normalmente é o tempo que normalmente demora para sair a sentença, os preços sejam outros, os juros estejam muito mais altos. Aí você não consegue mais o financiamento, não é nem porque é porque você não tem mais dinheiro para arcar com aquele financiamento. Então o que ocorre? Se você conseguir uma prova de que esse financiamento foi negado, você aumenta muito as suas chances do juiz te dar essa tutela de, novamente, urgência, tá? O que pode ser essa prova? Uma conversa no WhatsApp com o gerente que negou. Olha, oi, eu estou aqui vendo. Se eu conseguir dar baixa nessa negativação, você consegue ver novamente esse financiamento para mim? O gerente vai responder, claro, não posso agora, porque seu nome está negativado. Pronto, você tem uma prova de que aquela negativação está oferecendo para você um risco de dano, tá? Que é um dos principais pilares dessa chamada tutela de urgência. O outro pilar, a gente tem na verdade dois pilares, tá? Que seria o risco de dano e a probabilidade do direito, né? Probabilidade do direito seria assim, olha, demonstrar logo de início para o juiz que muito possivelmente você vai ganhar aquela ação, né? Mas no caso da negativação indevida, normalmente a gente tem um grande problema, que é o seguinte, você desconhece por completo aquela dívida, né? Se a negativação for indevida em razão, por exemplo, de uma dívida que você já pagou, aí é mais fácil, você junta o comprovante e fala, olha, é indevido porque eu já paguei. Está comprovada a probabilidade de direito, né? Agora, se não é o caso, você desconhece a dívida, aí a gente já entra com o processo com uma alegação, um fundamento, que é o da prova diabólica, tá? Esse nome é o nome dado pela doutrina. E o que seria a prova diabólica? É a prova negativa, uma prova que é impossível de ser feita. Ou seja, veja, como é que você pode provar que não comprou algo? É a empresa quem vai ter que provar que você comprou. Eles conseguem, olha, temos aqui uma assinatura dele dizendo que compra, que quer esse serviço, que quer esse produto. Agora, como o consumidor faz para provar que não comprou? É impossível. Então, normalmente aqui, quanto à probabilidade do direito, a gente vai trabalhar com essa alegação de prova diabólica, dizendo, olha, por mais que a gente devesse demonstrar a probabilidade, a gente nem teria como fazer isso, né? Em razão de ser uma negativação indevida e tratar-se-ia de uma prova diabólica, e quanto ao risco de dano, a gente vai sempre procurar algum documento, alguma conversa de WhatsApp, uma gravação de telefone que demonstre que aquela negativação está atrapalhando o consumidor e que se não for baixada logo, não vai ter jeito, tá? Como eu disse, o prazo é de mais ou menos, depois que você entra com o processo, se o juiz libera essa tutela de urgência, essa liminar, costuma demorar depois que ele liberou cerca de 15 dias para ter a baixa, principalmente se for Serasa Ajude, porque, como eu disse, é o próprio juiz quem manda baixar direto com a Serasa, né? Se for por ofício, costuma demorar um pouquinho mais, até porque o seu advogado vai te mandar esse ofício, você tem que imprimir e no correio enviar para o SPC, para o SCPC, Boa Vista, eles vão ter que receber e aí dar baixa.
Então costuma ser um processo um pouquinho mais lento, tá? Tem alguns casos que isso aqui ocorre mais rápido? Tem, tá? Às vezes em menos dias a gente consegue. Tem casos que vai demorar, né? Vai muito de cada caso, tem que ser visto a cada caso, a cada situação. Às vezes é realmente só aqui, ó, na sentença do processo que você consegue limpar o seu nome. E depois tem que esperar todo o prazo de recurso para receber, mas aqui já a discussão principal vai ser a respeito do valor de dano moral que você vai receber. Mas é aqui normalmente que quando você não consegue eliminar, você limpa o seu nome. Agora, eu posso te dizer o seguinte, tá? Buscando todas essas provas aqui que eu te falei, demonstrando o risco de dano, demonstrando a questão da prova diabólica, normalmente esses 8%, esses 80% vão para uns 95% de chance de conseguir essa liminar e resolver a situação em cerca de 15 dias, tá? Você foi negativado indevidamente? É a sua situação? Você está agora com o nome negativado e você desconhece aquela dívida? Ou por uma dívida que você realmente tinha, mas você pagou aquela dívida antes de ser negativado e ainda assim foi parar na Serasa, foi parar no SPC, foi parar no SCPC. Se é o seu caso e você quiser entender melhor essa questão, conversar com a gente, no nosso site está o nosso contato, o nosso WhatsApp, que a gente vai deixar inclusive uma cópia também aqui na descrição do vídeo e nos comentários.